Voltamos a falar de combustíveis porque o Supremo Tribunal Federal deu prazo de 5 dias para a Petrobras explicar a política de preços praticadas pela empresa. A estatal anunciou um novo aumento nas refinarias na última sexta-feira. Após 99 dias sem reajuste, a gasolina passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 o litro, alta de 5,18%. O preço do litro do diesel, que não era reajustado há 39 dias, passou de R$ 4,91 para R$ 5,61, aumento de 14,26%. Em comunicado, a estatal justificou que o mercado global de energia se encontra em uma situação desafiadora por causa da economia mundial e da guerra na Ucrânia, mas que tem buscado equilibrar os preços com o que ocorre no cenário internacional. Além disso, a Petrobras afirmou que é sensível ao momento atual enfrentado pelo Brasil e pelo mundo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deu 5 dias de prazo para que a Petrobras explique a política de preços praticada nos últimos 60 meses. Mendonça também definiu que a cobrança do ICMS sobre combustíveis deve ser igual em todo o país a partir de 1º de julho. Nas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que vai se reunir nesta segunda-feira com líderes para discutir a política de preços e um aumento da taxação nos lucros da Petrobras. E uma das propostas que deve ser discutida na reunião convocada pelo presidente da Câmara para a tarde de hoje é a taxação das exportações brasileiras de petróleo. Isso porque quanto maior o preço do petróleo, maior o potencial de receita com a venda ao exterior do combustível fóssil produzido pela Petrobras. A ideia é usar a arrecadação para bancar a redução dos preços dos combustíveis. Vamos conversar sobre isso aqui com o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, a gente estava falando anteriormente, né, que tributando a exportação de petróleo, o dinheiro ele entra no caixa geral do governo. Mas e para sair esse dinheiro? Tem que respeitar o teto de gastos, não é isso, meu amigo? Uma boa tarde para você, bem-vindo. Exatamente, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Você colocou um ponto importantíssimo, né? Todo o dinheiro que entra no caixa único do governo, proveniente de arrecadação, ele passa a seguir o teto de gasto. E a gente sabe que o teto de gasto hoje é o fator impeditivo, né, para despesas. Então, não se tem certeza de que isso vai realmente ajudar a Petrobras. E, por outro lado, também, Priscila, você tem esse mercado de petróleo hoje numa parcela pequena, né? Ele majoritariamente é feito pela Petrobras, ele é dominado pela Petrobras, mas você tem outras empresas que você acaba também gerando mais custos e, consequentemente, você corre o risco de ter uma falta de combustíveis, né? Com relação, Priscila, à colocação do presidente também da Câmara, de que vai aumentar a tributação da Petrobras, PIS, COFINS, vale também a mesma regra, né? Isso acaba entrando no caixa do governo e para sair de lá. E, por outro lado, também você penaliza as empresas, porque você não pode simplesmente aumentar PIS/COFINS para a Petrobras. Você tem que aumentar para todo o sistema. E aí você acaba também penalizando. Então, essas decisões, Priscila, são decisões, a meu ver, tentando dar uma justificativa para a população em relação ao aumento da Petrobras. Você sabe disso, quem está me ouvindo aqui, que nos acompanham, tem bastante gente que nos acompanha, sabe que eu sempre fui contra essa política de preço da Petrobras, porque ela não tem a ver com a nossa realidade. O custo da produção de petróleo e refino no Brasil fica em $25. Nós estamos praticando o preço da média de 110, 120 dólares. Então, isso está o lucro da Petrobras. Agora, isso deveria de ser equacionada na parte que se refere à Petrobras. Você teria que ter um equacionamento e um ajuste desse lucro de forma que você não penalizasse tanto a população. Então, portanto, Priscila, é uma situação delicada. E, Daúde, você acha que é viável também, a gente está falando desse assunto, uma CPI para investigar isso? Nem pensar, Priscila. A CPI vai expor o governo Bolsonaro, né? Você vê, hoje, dia 20, está sendo passado para o governo 8 bilhões de reais de lucros da Petrobras. Só hoje, você falou aí que esse ano vai ser 32 bilhões.
Se nós considerarmos de 2019 até agora, a Petrobras já passou entre royalty em torno de 470 bilhões para o governo. Se nós levarmos em consideração os estados e os municípios, chega a quase 700 bilhões, quase 1 trilhão. Então, eu imagino que a CPI, né, você sabe que a CPI discute até o fim do mundo, né? Que o mundo vai acabar, aí eles começam a fazer ilações infundadas e vai expor muito o governo. Não tem sentido. Eu acho que agora a solução, Priscila, ela tem a seguinte justificativa. Quando o Michel Temer fez essa política de preço, certo, nós vínhamos da Petrobras quebrada por corrupção, da Petrobras quebrada por ser utilizada como instrumento de política monetária. E hoje, nós não sabíamos lá que ia ter uma pandemia, uma guerra com a Ucrânia. E hoje esses parâmetros, eles não funcionam na nossa realidade. Então, o que tem que se discutir com a Petrobras, isso na surdina, não pela imprensa, né? Ficar fazendo alardeando, chegar lá e falar, vamos fazer o seguinte, vamos congelar isso, a realidade naquela época era outra, hoje a realidade é essa, vamos fazer um congelamento, vamos administrar esse lucro da Petrobras de forma que a gente não passe para a população esse custo e explore e aumente a inflação. Então, tudo é questão de habilidade, Priscila. Você tem que ter habilidade para contornar essa situação. Eu entendo a preocupação do presidente, concordo com ele que não dá para essa política continuar desse jeito, certo, mas eu só não concordo muito com a forma de fazer, Priscila. Gerenciamento de crise da UD, esse é o segredo. Obrigada, meu amigo. Uma boa tarde para você. Obrigado. Um abraço, Priscila. Até mais e um abraço a todos. Vamos ampliar esse assunto com o especialista em energia Edmar de Almeida, que é professor do Instituto de Energia da PUC-Rio. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia. Obrigado pelo convite. Sempre à disposição. A gente agradece. Professor, antes do anúncio do reajuste, dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis apontavam que os preços seguiam bastante defasados em comparação com o mercado internacional. Quais são os riscos desse cenário? Olha, não acompanhar o preço do mercado internacional significa que as empresas privadas não vão participar do mercado de importação de combustíveis. O Brasil importa entre 20% e 25% do diesel que consome, importa gasolina, importa GLP. Então, se os preços praticados no Brasil não acompanharem os preços internacionais, significa que só a Petrobras vai poder importar e vender aqui no Brasil esses produtos, né? Isso pode gerar um risco de desabastecimento, porque, principalmente no caso do diesel, está muito difícil de encontrar diesel para comprar, para importar no mercado internacional em função da crise da guerra da Ucrânia, né? Você tem uma instabilidade do mercado internacional de derivados, né? E uma disputa grande pelo diesel exportado por países como Índia, pela Arábia Saudita, porque muitos países deixaram de comprar diesel da Rússia por causa das sanções e estão disputando o diesel que é disponibilizado em outros países. Então, isso pode gerar desabastecimento. Aliás, isso já está acontecendo lá na Argentina pelo mesmo motivo, porque na Argentina eles não acompanham o preço internacional, só a YPF, que é a empresa estatal, importa e ela não está conseguindo comprar. E a gente sabe também que desvincular o preço, né, do petróleo e do dólar não é tão simples. A gente fala disso aqui. Agora, são vários os projetos que tramitam no Congresso para tentar diminuir essa pressão do preço dos combustíveis. Isso sem falar nas mudanças no comando e na diretoria da Petrobras que a gente tem passado aqui. Na prática, você acha que essas medidas são de fato efetivas, professor? Veja, as medidas que estão sendo propostas agora, né, nesse debate que está acontecendo em função do último aumento da Petrobras, elas já foram propostas, inclusive no Congresso Nacional, né? Por exemplo, a medida de taxar exportações foi apresentada no Senado na proposta de projeto de lei para criar o Fundo de Estabilização de Preço e foi
recusado. O próprio relator retirou essa proposta porque não viu que não teria aprovação na Câmara, né? O governo está aí há mais de 3 anos no poder, várias medidas foram pensadas e nada foi efetivamente aprovado, porque todas as medidas que podem eventualmente contribuir para baixar os preços têm contraindicações, e algumas contraindicações difíceis de serem superadas, né? Então, eu acho que os políticos sabem disso, já discutiram esse tema por muito tempo, nos últimos meses e anos, né? E eu acredito que não vai ser no calor das eleições que você vai encontrar soluções mágicas para um problema muito complexo. Eu acredito que por detrás disso tem muito mais uma questão de se posicionar politicamente perante ao eleitor, né? Se colocando, querendo se desvencilhar, né? Principalmente o governo, se desvencilhar da política de preços atual, né? Do que realmente encontrar uma solução que seja sustentável. E apesar de todas as contraindicações que você mesmo colocou aqui, qual seria a alternativa mais viável para tentar conter o aumento dos combustíveis, na sua opinião, professor? A alternativa mais viável e natural é abaixar os impostos, porque a parcela do preço que é de responsabilidade do governo são os impostos, né? O governo federal já baixou parte dos impostos federais, tem ainda os impostos estaduais, só que existe uma grande oposição por parte dos estados em cortar os impostos estaduais, né? Então, esse eu acho que é o debate legítimo que o governo deveria perseguir, que é como reduzir os impostos, né? No caso da gasolina, mais de 50% do preço são os impostos, não o preço lá da Petrobras, lá na refinaria, que está sim muito alto, mas é porque a Petrobras não tem uma política de preço. A Petrobras segue o preço do mercado internacional, porque, por lei, o mercado de derivados no Brasil ele é de livre concorrência. Não há uma política pública de tabelamento de preço, de estabelecimento de preço. Existe uma lei aprovada no Congresso do Brasil que dá liberdade aos preços e cabe à Petrobras, diante da liberdade aos preços, impor um preço de competição. Certo. Se ela colocar um preço abaixo do que seria o preço de competição, poderia ser acusado de doping. De dumping, né? De concorrência desleal. Sim. Então, nós temos que respeitar as leis e a governança da empresa. Tá certo. Aí a solução é diminuir os impostos, são quase aí 50%, como você falou, do preço do combustível. Obrigada, viu, professor, pela sua participação hoje no Mercado e Companhia.